Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar o vídeo relacionado às periodicidades dos elementos que a gente está tratando, nessa consignificação, porque assim, eu não sei vocês, mas eu fiz o ensino médio e eu não entendi nada assim no ensino médio. Não consegui aderir valor ressoante do aprendizado, nem ilustrá-lo realmente nas matérias que importam, né? Dentro dos coeficientes de importância, uma vez que cada um tem o seu degrau de valor, assim como tem o seu degrau de relação com as energias que o tangenciam a partir das relações. E eu tô com uma camisa bem interessante, olha. Essa camisa aqui modula bem a ciência em consolidação, porque a gente tem a energia sobre ondas e um gradiente de regionalização para descompor entre áreas e a ressentiva delas em nós, né? O que nos permite, no paralelo das multi-ideias, designar e eleger uma como a priori, como a estabelecência das distributivas da mesma, né? E a elas a gente decompõe, né, como átomos, e dentro desses átomos a gente repartilha sobre as referências que nos aderem produto de recitar e se reenvolver quando seu organismo se detecta desenvolvido, né? Sem o de envolvimento, porque o envolvimento com os instantes é em sumo uma imponente do ser para poder se estabelecer em órbita e se conectar nas reações, para tentar buscar controlar das reações um íntimo status de controle de si mesmo, né? E isso é o estabelecimento da segurança que enrijece o entendimento do eu para com os outros. Então, do íntimo para o desíntimo, do interno para o externo. E condicionando-se a isso, a gente cria estabelecimento e gerencia esse estabelecimento. E agora a gente está falando da importância e entrando no coeficiente de adesão das matérias do ensino médio, nadando e havendo o que há de haver nessa estrutura, nessa protease de evasões incluídas na nossa linha de educação científica. Então, para dissentir com coeficientes mais altos, né, vamos tentar fazer mais um aguçamento sobre essas propriedades das periodicidades que nos destitui um dos outros sobre essa partida, né, de relações. Então, olha, continuando o mesmo slide que a gente estava hidratando, né, ou desidratando anteriormente, a gente viu que a gente tem uma cultura de composição a partir da predileção de intimar-nos
sobre referências já desintimadas. E aí desse íntimo a gente tem os timbres, as ressonâncias e as percussivas que a gente se desinstitui por rimar, né, sobre o endereçamento orgânico, né, que é atribuído em uma certa virtualidade, né? É aquela desatração do eu para dissentir do eu aquilo que se despede do eu ou se efervesce no eu a partir de um exterior, né? Então, o que está no exterior e o interior do eu sente é sentido de intimidação. E dessa intimidação, para não criar paralelo de desconvencimentos, de riscos, que são interações com os nossos campos eletromagnéticos da relação que a gente se estabelece na nossa passagem, a gente vai desintimidificando a partir das relações de conhecimento. Então, o conhecimento ele expede da nossa situação orgânica a desorganização desses ambientes. E aí, como a gente tem tudo na natureza como energia e matéria, o reincidir delas sobre diferenciais, desestruturações, a gente chama de temáticas. Então, sobre órbita de temáticas distintas, a gente falou nos outros nadares. E aí a gente arquetipicamente distorce, arquidifica a nossa estrutura para se desestruturar sobre os efeitos temáticos e as suas cognições desaprontadas, porque em um ambiente a gente tem vários recursos. Um deles são os seres vivos, né? Os seres vivos eles recursam vários módulos em uma temática, porque eles destematificam a partir de operações recombinantes, né? Em cadeias de desacomodações. E tudo isso é risco de desvio de estabilidade elétrica, né? A gente falou isso e a gente também falou das configurações que são subjetivas, né? Uma das configurações subjetivas que a gente falou bem na última aula são as diassomadas, né? Diassomadas pela disfunção imprevista, né? Nenhuma dessas relações de intimidificar o ambiente e desrepulsar ele ao organismo. Dentro das receitas de campo, a gente tem o desentendimento da área e dentro dessa área a gente tem as superfícies de movimento, né? E dentro dessas superfícies de movimento a gente tem passageiros, e dentro desses passageiros a gente tem módulos de passagem. Tudo isso conta na referência efervescida de um ambiente que decompõe em nós relatividades, que são os desembaralhos da cognição.
uma vez que a gente sempre está a par da relação que desintimidifica nós em um centro de atenção, uma vez que nesse ambiente existe uma grade de atenções, assim como a ciência faz para operar a cientificação em um elemento, em uma significatura. Então, assim como na minha blusa a gente tem uma grade e tem uma onda, nessa descomposição dessa onda se encontra várias descaracterísticas que readmitem e permitem eu conhecer a sua fonte de instrução sobre esses apelos, né, do conhecer. E a quantificação de estabelecer o desconhecimento do mesmo, testando entre aquilo que já é conhecido. Então a gente falou dessa cornubação do ser humano de se ligar entre a resignificação de si em um centro de atenções e dentro das regras ele sempre espera ganhar a máxima atividade que ele pode ganhar dentro de uma definitiva. Vou dar um exemplo. No campo do conhecer, se eu criar um paralelo de conhecimento, o máximo de conhecer que eu consigo nesse paralelo, o máximo de preenchimento que eu consigo é a minha ambição. Porém, no campo da ciência, a trajetória da ambição ela é infinita, porque todo o conhecimento ele se divide para conhecer cada vez mais. É a lei do universo, a infinitude de saber, por decomposição e recomposição significativa de diferencial distorcido, sobre um paralelo de desefeitos e afeiçoações com os mesmos. Entre essa destrutiva relação infinita, a gente designificou o finito. E nesse finito, a gente se comportou e se comprimiu num extrato de ganho. E aí a gente se deporta a partir desse ganho. Por exemplo, a gente se conecta no alimento, que bastaria ele desenvolver a nossa energia, a gente se conecta pela aparência degustativa. E aí a gente se desperta e se ambiciona pela atividade gustativa que ela causa nas desconexões sinápticas, nos desatiros que ela conduz, né, sobre esse enterçamento, sobre esse desterço, essa difração, nós acabamos nos desrompendo do verdadeiro eu, para nos estabelecemos como eleições das escolhas que a gente toma. Então, se a gente se deporta alquimicamente para sem assombração de dúvida, a centralidade, a maior atividade possível, sem despertar-se sobre a relação futura que poderia expedir uma relação constante, o pico que a gente procura, né, é o pico da ganância, é o pico da gula, é o pico dos 7. Os 7 pecados capitais, eles são atrelados a 7 notas que descondutam os arcos que existem entre nós. Os arcos das cores, os arcos das ressonâncias notificadas pelas dispressões
né, orais, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá. E dentro desse arco, a maior destaque do pico está na acentualidade, a centralidade do pico desse arco, que é a parte mais superior. Então é o que afina e desafina a gente, né? É o limite desse estabelecimento. É quando a gente tem um ambiente e aí a gente calcula desse espaço ambiente os preenchimentos que desassociam a minha lei de movimentar sobre essas adequações de ambiente. Uma vez que a gente tem um ambiente, vamos deixar claro, a gente tem uma área, né? Então nós temos uma área. Só que nessa área, se eu coloco nessa área incômodos, né, eu vou diminuindo a superfície de passagem. E aí eu vou cada vez mais limitando a passagem. E é o que acontece, né? Nós passamos pela vida e acabamos limitando a nossa passagem por defractações de impulsos dessas ambições, né? O próprio desestilo de emoldurar bandeiras é uma delas, né? A gente descodifica a integral de uma região na ambição de desescalar ela em um símbolo, né? E aí esse símbolo se depleta a partir dos descoeficientes de conhecimento que contam e descontam da integridade do que realmente é uma região no planeta, para com uma desafinação, uma estrutura que diz eleger da cultura estratos de conta, né? Vai elegendo estratos de conta. E aí sobre isso a gente tem os cálculos estatísticos para desimplorar-se sobre essa regência, qual que é a média dos valores, qual que é a modal, qual que é a desescala, né, de valores, né, dentro desse eixo cognitivo. E aí para tudo, pessoal, para tudo, até mesmo para suas desinscrições colinérgicas. E então a gente falou bastante disso nos vídeos anteriores, né? Essa primeira parte aqui foi só um uivo, né? Um uivo de desamparar o presente, né? Dado que a gente passou no passado alguns desacordos que estão nesse presente. E desacordoando, né, a referência anterior para com esse nosso slide presente, temos para ele aqui as escrituras, ó. Dado de balança, deixa eu aumentar aqui. Então, dado de balança em arco miralucro iricendo. Cara, você às vezes pode estar assistindo assim,
de uma surpresa tamanha, né? E você deve estar dando algumas risadas de alguns absurdos que você ainda não tem contratura suficiente para cerebelar as dimensões que arcam o produto dessas ideias, né? O produto dessas desconstruções imateriais, né? Desimpulsos, né? Uma vez que eu só controlo o pulso de um produto em mim, desimpulsando ele, adicionando alguns desestratos de pesos ou despesos moleculares, porque a gente sempre, da relação que a gente tem com a matéria, a gente ressoa essa relação. E para ressoar ela pesado ou leve, a gente tem que desinformar esse conhecimento com algo superior. E esse algo superior é as relações que a gente tem com ele. Como que você acha que um médico despede seus conhecimentos sobre química inorgânica, sobre física molecular, nas relações patológicas que ele observa em uma lâmina? Ele decompõe as características e endossa elas em uma reunião de palavras diferentes que ressoam acordos alquímicos nele, para desentender e desse desentendimento procurar produtos que desrelacionam alquimicamente na desidratação ou na imunidade que precisa inscrever na superfície de relação patológica. É o mesmo que o engenheiro faz nas suas condutas de desextrair do seu intelecto conjunto de ideias que vão servir à desestruturação que ele precisa atender em cálculos, em observações das eleições materiais que ele precisa declarar nenhum serviço, né? E aí o que a gente faz aqui, ó? A gente despesa o que? Os dados. Os dados que nos interferem sobre essas áreas, né? Então, o dado de balança, como citado, né? Os dados de balança em arco mira-lucro, que sempre é o lucro que é a ponta da onda. Arco mira-lucro. Então, a desintenção do controle de si mesmo, descoordenar o campo que reage de você, busca uma desinscrição de si mesmo para poder tangenciar a eletrorelatividade que está em você sobre a adesão que lucra. Então, se o lucro está eletronegativo, você busca eletropositividade para arcar de si mesmo a mira em foco desse lucro. E a mira em foco é você construir uma camada de deploração que vai facilitar, ou seja, você vai se imantar de imã para esse lucro. Você vai fazer uma né? Então olha só como a desessência acerbada sobre essa deploração que descontrolar as distensões que fazem os disparos sinápticos nas contraturas conseguem desestabelecer eletropositividade ou eletronegatividade em função de algo.
Então, se você está nessa reagente diária, o lucro de expoente é você vencer, é a vitória, né? Nem sempre a vitória é ganhar o jogo, porém a ressignificativa é essa, né? É o lucro, é ganhar. Então esse lucro, às vezes ele arca, ele faz um arco de atividade em você. E aí há esse arco, há uma desatenção sobre você que se depleta em função desse lucro. Ou seja, é o desenvolvimento que coopera do seu foco, arco mirando, né? Essa descamada corruptiva sobre em função de lucro. Só que esse íris são essas 7 notas que desanotam em você das sensações miradas. Um descontrole que é muito mais superior do que você enaltece. É um descontrole celular, alquímico. É aquele que faz do sistema é o que faz. Deixa eu lembrar aqui. Eu vou utilizar a internet aqui, ó. Lembrei. É o que faz do sistema endócrino criar células com endereçamento alquímico para gerar um gradiente muito maior de controle de movimento sobre esse campo, né? É uma desadaptação motora muito maior sobre os desbalanços desses dados projetados nesses ambientes. Ou seja, é você criando um desgerenciamento muito maior nessa imponente definitória, né? Que é o lucro. E aí, ó, você vira um ótimo arqueiro. O arqueiro, ele prevê ele consegue prever o clima, né, os ventos, ele utiliza os ventos, todas as sensibilidades que ele utiliza, ele prevê. E aí ele desarca a temática ambiente muito maior, e aí ele supera muito mais o que a chegada nessa mira, né? Opa, eu tô desenhando no lugar errado. Mais ou menos aqui, ó. Você se equatorifica sobre a Terra, sabendo bem chegar no centro da mira, porque você acaba, ó, isso aqui às vezes pode ser o olho de alguém na mira, porque você acaba conhecendo com sensibilidade todas as divergências ambientes e todas as forças desexpressivas que você precisa elucidar aqui, ó, digitar aqui. E aqui, olha só, são as balanças dos dados, são as medidas dos dados. E aí, desviado, né, a partir dos desvios, você consegue desviar dados entre a eletronicor-missor de nucleitor nar, né? Então, para você tornar algo nessas desbalanças alquímicas de ser, né, e gerenciar esse ser, você às vezes precisa desviar dados, porque os dados eles estão lá,
né? Às vezes você precisa desviar eles para percutirem, para esses dados se percutirem em outros operadores, né, de campo, né? E sobre essa estratégia você consegue fazer a eletro e dessa eletricidade Nicor missor é o que? É você, tipo assim, é a colorização que mais vai despertar atividade ao alvo, né? E emitir a desexpressão enérgica que você quer no núcleo do sujeito que desvestigia-se sobre essa mira, né? Sobre esses acertos. Porque assim você vai conseguir fazer o tornar, e o torno ele segura a peça, né? E aí, se você o objetivo é fazer uma lança na mira, mirar o alvo, se você acertar, mas ela não ficar aqui, ela só bater, vai ter uma atividade muito diferente do que se ela se agarrar, né, a esse alvo. Então aí, ó, a gente tem todos esses dados. E por desmaquinar e atravessar o expoente do tempo, chegamos em mão de obra. E nessa mão estressada, buscamos cobertas para proteger o assumido trabalho. Porém, e o gosto dele nas esters de esperança convivida, né? O desespero que muitas pessoas consentem ter é um estresse autossômico que desintimidificar por desintimidificar a pessoa por estresse orgânico. Então, muitas das vezes esse desaparecer desesperado tá nessas predileções de calcular, de fazer esses cálculos desses dados nessas balanças e desmirar em coisas futuras. E nós, por desmaquinar e atravessar esse expoente do tempo, sabendo que a gente tem nós temos relações futuras, e a essas relações futuras a gente tem aquilo que a gente chama de responsabilidade. Nós desobramos o nosso íntimo, a nossa organização íntima no organismo, para descompor, predilegendo o futuro, né? O que está para acontecer. E a isso chegamos em mão de obras, né? Para fazer balança de dados sobre o eu de agora e o eu depois de atravessar esse desmaquinar, esse tempo desmaquinado de ser um operário de algum estabelecimento. E muitas das vezes nesse estabelecimento a gente não é vivo, assim, a gente não há uma consideração de vida atravessando em nós, mas sim de desespero por responsabilidade, né? Por se responsabilizar nessa desmaquinar em função de produtos. E isso gera estresse, porque isso não é orgânico, isso não deveria estar dentro de você. Só que isso fissiona e faz vasoconstrições em regiões muito delicadas do seu eu. Vasoconstrições em regiões cerebelares, em
em vasos que tem um calibre muito pequeno, e quando elas são muito estressadas, esses vasos, eles acabam fazendo uma aumentando a pressão sanguínea nessas regiões. E essas regiões, elas são muito sensíveis. São as regiões que ajudam, que reagem aos tecidos que mais são especializados em fazer comunicação orgânica, né? São os organismos que mexem com o sistema endócrino, né? A glândula pineal, ela se localiza na região mais interna, mais medial e interna da cabeça. E essa glândula pineal é ela que lidera a desassociação das colinergias para poder criar e decompor as células, gerenciando comunicação entre elas, né? E aí essas comunicações são elas que expedem valor de acolhimento, né? Respeito, né? Se você consente sobre os respeitos que existem no exterior de nós, nas áreas, você entende e consegue consentir o respeito que existe no interior do eu. E nesse respeito, se você não tem passagem para células imunitárias, se você não tem aderência para células, para comunicação celular, você acaba não correspondendo ao alvo que edifica a temática ambiente, né, de ser e estar. E aí você se vê prejudicado. Embora o descompromisso de se ver pode ser embaralhado no lado exterior, né? Às vezes você não tem nenhum problema, mas o embaralhamento exterior diz alquimificar o desinstinto que você se virtualiza, conduzindo você nessa intimidade, nessa conexão exterior. Então existe todos esses lados de consumo para desproteger a gente, né? Principalmente quando assume o trabalho de diagnosticar alguém por obsessão de dar valor para as coisas, né? Se a pessoa ela ressente e gosta de desadmitir valor sobre os desimpulsos orais, muitas das vezes esse hábito sem responsabilidade pode desreferenciar algo, né, e o valor de algo que é eleito em associação social em perda de valores, né? Perda de valores que são basicamente são definitórios, né? Por exemplo, algo tem energia, só que se a outra pessoa fala que não tem, né? Esse não tem energia nenhuma aí. Quem está errado?
né? Então é como se houvesse uma desassociação do produto. E aí a isso, né, o diagnóstico, ele precisa de ter responsabilidade. É como se fosse um juiz, né? Precisa de ter um juiz que compartilha de uma base de dados muito grande, principalmente a base de dados que se refere à intimidade do elemento diagnosticado, né, para decompor ele cientificamente sobre grades e desintelectuar se realmente tem ou não tem energia, né, se é o caso do diagnóstico, né, da referência que a gente procura. Comprando ideias, geramos as desfiltros da acuidade. Então, olha só, até mesmo em um juiz existe a compra de ajuizamentos, né? Porque a gente compõe e descompõe das matérias a somativa que precisa para poder o juiz detectar e diagnosticar em função da nossa vontade. E é isso que a gente faz no organismo. A gente descodifica o juiz, o desencompondo para recompô-lo mais eletronegativo ou mais eletropositivo para com o núcleo de algum sujeito, ou o núcleo de algum produto, ou o núcleo de alguma ideia. Isso aí acontece muito a todo momento. Geramos as desfiltros, então da acuidade. Então a acuidade aqui, ó. É aquilo que é agudo. O agudo, ele para nós é a ponta, é o desapontamento. Agudo para nós aqui é a ponta da flecha, é o vetor, né, aonde o vetor assume mais afinidade. Então esses desfiltros, né, você desfiltrar as coisas para encontrar mais afinidade, mais acuidade, mais a ponta, é você encontrar aonde que a sensação canta mais, né? Aonde que a sensação mais intimidifica o organismo, né? No eixo que diz contato. E aí a isso a gente consegue a porta de entrada, né? A porta que faz o contágio da necessidade de um organismo se deplorar, se descompondo em função desse filtro, né? Desses filtros de ideia. Já viu alguém falando assim, não, que ideia é essa? Isso é alguém desfiltrando a ideia, né? Ele está tentando desfiltrar a ideia para se infiltrar na relação orgânica que nuclearmente faz movimentos diferenciais nessas nossas imantações, né, para com os produtos. Então, se eu quero me imantar, eu faço uma
ionificação ou desionificação para desacordar em mim a positividade ou a negatividade em função de algum material. E os pais fazem muito isso, decompondo instruções sobre a vida para poder fazer operações nucleares dentro das nossas vocações internas, né? Por exemplo, a instrução de uma educação colocando e estabelecendo regras é você desimportar ao núcleo barragens, filtros, desinfiltrar-se, colocar dentro desse espaço barreiras para as passagens. E aí isso são regras, né? Você já viu no campo de futebol a delimitação da onde acontece o jogo e a linha de fora? É a mesma coisa. E é basicamente isso. Deixa eu pegar para fazer uma associativa mais tangente. Ó, campo de futebol. Vou gastar um pouco agora. Bom, imagine que a vida ela é esse campo sem nenhuma marcação, certo? Só que aí o homem veio, né? E aí ele pegou e assumiu um lado desse campo. Só que quando esse homem se associou a algo, ele viu que a desassociação dele para com esse algo fazia um espelho dele. E aí ele desespelhou a si mesmo para poder entender esse campo. E para gerenciar esse campo, ele se encontrou em alguma região desse campo. Vamos pôr que é aqui, ó. E aí desse campo ele entendeu a energia que ele faz que sai dele e até onde que essa energia vai, né? Então se ele está aqui, ó, ele abre os braços, a energia que ele conduz vai até aqui e até aqui. Fora daqui a energia dele não passa, sabe? E aí, para poder se relacionar com o seu espelho, ou com outra pessoa, ou com uma outra matéria, ele acordou um campo, ele acordou a si mesmo e diz uma associação de valores matemáticos para ver quem ganha, quem vai ganhar na relação, quem está ganhando na relação. Então, para saber quem está ganhando nessa relação, existe a força que a vida expede desse lado e que a vida expede desse outro. A referência está no movimento, né? Se eu tenho uma vida fazendo força para cá e uma para cá, a referência que eu tenho é o vetor, para onde que o vetor vai apontar, e aí a gente chama isso de vetor. Bom, mas mais do que isso, pessoal, se aqui eu tenho núcleo, né? Fora daqui eu tenho os elétrons jogando, e esses elétrons, eles têm medo de não ganhar, do vetor deles não está para a direção que eles desapontam ser. Então eles vão com toda a força. Só que essa força que eles vão é estruturada. Porque se não estivesse essa estrutura, essa grade, vocês estão vendo que há uma grade, né? Há uma grade aqui, ó. Se não tivesse essas grades, eles poderiam fazer a volta pelo outro lado. Existiriam infinidades de fazer essas relações. E é isso, a gente tem a vida. Só que para organizar a vida,
principalmente sobre o eixo da família, a gente conduz na educação essa regionalização, a areaficação das coisas, né? O entendimento da área e das eletrodesassociações que elas fazem sobre a eleição de um gol, né? De um time. Não é à toa que eu chamei essa apresentação de time. Vejam nos vídeos anteriores para entender, né? O peixe nadando. Bom, é basicamente isso aí. O peixe é um vetor, né? Se ele desaponta a ponta pequena para cá, ele está andando para lá. Se ele desaponta para cá, ele está para lá. A ponta pequena é a que desimpulsiona, porque a ponta pequena é o filtro mais com as ondas com pico maiores, né? Quer ver, ó? Vamos lá. Ondas. Aqui, ó. Isso dá pra ver nas propriedades de onda, ó. Quanto mais curtas as ondas, mais... Aqui é o espectro, né? Mais fortes elas são. Então, nessa organização desse ser aqui, ó, aqui é mais forte para ele, né? Para ele se movimentar, ó. Para ele fazer a onda que ele precisa de fazer para o movimento dele. Bom, a vida em compasso, desenhamos ruas e, ó, comprando ideias, geramos as desfiltros da acuidade da vida, né? Cuidar da vida, acuidade da vida, em compasso. E aí o compasso é o adversário. É o adversário que define o compasso. E aí, sobre esse adversário e essa vontade de vetoriar uma ambição maior por viver desse adversário, nós desenhamos ruas e nominamos os estilistas de utilizarem descarga a passagem rompida entre seus músculos que assimilam por governança a estrutura transitiva. Músculos, eles depledem os curtos. E os curtos elétricos de estresse de células, né? Que fazem romper músculos, fibras, são aonde que não há o compasso, é aonde que há um descompasso. E se há o descompasso, não há o adversário, né? Então precisa de instalar um adversário onde tem o descompasso, entendeu? E aí o adversário é a obediência, né? A obediência, ela é adversária. Ela é adversária. É a placa que manda a gente sem vida, né? Não precisa de ter vida. Quanticamente, sobre estrutura de organização desobediente, ela manda na gente. E a isso a gente chama estilistas de utilizar descargas. Porque a passagem já é a descarga. Então os estilistas delas são esses doutores, né? São eles que performam estrategicamente
conhecer os locais certos que descompassam o compasso que precisa para a vida. Então, compasso é adversário. Beleza, se tem adversário eu estou esperto. Se não tem adversário, eu não preciso estar esperto. Então precisa alguém para me falar que eu preciso estar esperto. E a isso sobre rompida, sobre músculos rompidos entre passagens, a gente elege as famosas placas. E aí a gente assimila essa placa. E aí essa placa nos governa. Olha uma placa. A gente tem várias placas de simbiose, né? De simbolizar esse governo. E aí nessa estrutura transitiva, quantificada na colinergia que é disfracionada entre as nossas descompressões sinápticas, de dispercussão sobre esse adversário, nos faz obedecer por um vetor muito maior, por mais que não tenha ninguém ali. E aí você viu Deus agora. Por mais que não tenha ninguém ali, existe um vetor muito maior que nos faz obedecer. Obedecer à lei da vida, né? Se nasceu, pô, tem que viver, cara, né? E até se direcionarem no sentido do seu próprio bem em todas as fases possíveis dessa balança. Porque se não funcionar no próprio bem, vai haver rompida. E aí essa rompida vai haver a gerência buscar nascer placa. E é assim que funciona. E é assim que tem dado certo, né? No sentido do seu próprio bem, em todas as fases possíveis dessa balança. E aí a gente já retorna aqui, ó, dados de balança. Para quê? Para arcomirar o quê? O lucro do quê? Do vetor, da passagem, do movimento, olha, da onda e do potencial de ganhar onda, do espelho, né? Do espelho, da relação com o time adversário. Porque enquanto tem adversário, tá bom. E aí, ó, de treinar o trêmulo dos riscos que diz medo, até medir o estar dessa diferença. E aí, isso aqui é a quantificação, pessoal. É o tremo eletroconduzido pelo disparo de um alvo. Então, você treinar esse tremo é você olhar para as placas, para os símbolos, e desses símbolos de estremolarem ele a ponto deles se tornarem tão fortes que vai desarriscar você a obedecer. A obedecer essa ordenada. Porque se não o fizer, o risco de desestruturação entre os músculos e a rompida, né? O desrompimento é alto. E a isso a gente tem vários exemplos. A gente tem vários acidentes. Você mesmo na sua carne tem várias acidificações patológicas que lhe ocorreram. Você já deve ter ficado doente diversas vezes na sua vida. E a isso a gente chama de trêmulo, né? Você precisa de passar por processo, precisa dessas experiências para poder, em alguns momentos, reestruturar a confirmação dessa placa, desse símbolo, né, dessa ordenativa.
Ó, interprete, ferencorde, gesto, aricorrência, nu. Essa ficou grande. Ó, inter é dentro, né? Prete, quando você tá interpretando e pretende dessa interpretação colher, você vira um pretendente nesse interior. Você vira um jogador nessa área interna, sabe? Então, para ir, ter. Ferem é você construir uma diferença, né? Referenciar ou desreferenciar algo nesse ambiente. Então, ó, interprete, ferem, corde. Corde é quando você consegue digitar um acorde e desse acorde fazer ressoar uma certa autoridade ou uma certa gestão. Então você ferencorde, e aí você emite energia sobre a sua referência pretendida nesse interior. Então, ó, tudo de trás para frente, ó. Corde, ferem, prete, inter. Interprete, ferem, corde, o gesto. O gesto que você precisa admitir para poder aumentar ou diminuir toda essa protease, toda essa busca, né? Corde, gesto é porque é através dos gestos que a gente diz ao organismo, entre a química e a temática, referências mais precisas para as pessoas ou os elementos admitirem esse descompassar. Ó, interprete, ferencorde, gesto, arrecor. E arrecor é você meio que sobre o seu intelecto de dados e o rigor que você trabalha sendo obediente a eles, né, no produto que eles de gesto, acorde, referem e pretende o inter, né, o inter-se nesse interior. Você utiliza esse arrecor e você reinicia ele, né? Você reinicia, né? Você faz esse arrecadamento e obedece a ele. É uma regência, né? Anuncia ele nessa sua nesse seu eu. Então, isso tudo aqui, ó, essas sete digestões, né, encadeadas como um trem, elas são para nós uma sinapse trabalhando em função dessa correspondência, essa correspondência que às vezes fica pesado, né, dependendo de quem manda a gente obedecer. Então, até mesmo para obedecer, a gente precisa de ficar leve, né, para poder nos tornar obedientes. Constritiva, ó, de desmensagem em arco, de disparar com guia, de puxar resposta da parte que se serve em programar a rendida capacitância de nascer vir, dar disso ambiente em desenvolvente estado de equilíbrio. Cara, é isso aqui, ó. É isso aqui que o mirante faz
faz ao arco e à flecha uma relação para poder desacertar em si mesmo, correspondendo sobre esses digestos interiores, essas assinaturas orgânicas, essas convivências celulares internas, né, que descodificam todas as sensações externas para internalizar e assegurar-se nessa internalização do meio em que está e da temática que lhe prepuxa ser eleito um servo, alguém que consegue ser leve na hora de se renunciar a si mesmo para obedecer essas regras. E aí, obedecendo essas regras, a pessoa vai se tornando forte para poder diagnosticar a si mesmo, sempre mirando o alvo desses vetores. Essa desaponta, porque se você desaponta, você, dependendo de como você desaponta, você se apontua, você desenha, você fala, você emite uma descarga elétrica com modulação tão íntima à vida e à harmonia, que aí você se desarmonia e consente vitória, né? Consente realização, consente vida e estar, né? Sobre esse valor, que é o maior ganho que você pode ter a sua reunião, né? E aí, o lápis é todo seu agora. Bem-vindo à escritura. Bem-vindo às escrituras. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Esse era o slide dessa vez. Espero que vocês possam ter entendido, né? Entendido a mensagem. Por mais que ela não tenha uma priori, ela não existe pergunta que o seu entendimento precisa responder dentro desse ensino e desses haveres que a gente nadou aqui pelas energias, tentando destacar, né, como a gente falou no começo do vídeo, aquilo que a gente aprendeu no ensino médio, mas não deu valor. Então você não, tudo isso aqui é autônomo, é um trabalho que é autônomo. Porém, se você desautomatifica isso, você começa a criar superfície de adesão. E aí essa adesão vai sendo adestrada conforme o treino. E aí vai virando trêmulo. E se você quer obedecer a si mesmo sobre o desimpulso dos ambientes exteriores, você desacorda a si mesmo a obedecer, desobedecendo o exterior, o adversário citado aqui, né? E aí você desadversariza obedecendo a sinalização. Engana-se você que a sinalização está externa. A gente externaliza ela para poder buscar um referencial de ambiente e de área. Porém, a sinalização eleita e que coordena e permite desapontar você o apontamento que você precisa
precisa contactuar é interno, está bem dentro de você. Só que escutar, ser íntimo ao seu íntimo, compreender que você é perfeito nesse mundo que faz de adversário, de contrações contrariadas, para fazer você obedecer em função das desobediências que lhes cabem, ser mais obediente. É difícil, né? Você vai perdendo essa superfície de contato, essa adesão, e aí você vai brindando-se como um incapaz, né? E aí você olha para as personalidades e às vezes elas parecem que são capazes, mas você, porque elas são diferentes. Mas não existe nenhuma diferença entre vida. A vida é o resultado desse contágio, dessa adesão, desses limites. Porque, se você tirar as regras e as marcações daquele campo de futebol, você vai ter o mesmo plano que todas as vidas têm, né? Basicamente, né? É claro que a gente tem algumas divergências, mas é claro que vocês entendem. Se a gente tira... É o mesmo plano, né? Nós estamos sobre as pressões atmosféricas na Terra. Então, a orientada é interna, né? Essa placa, essa obediência é interna, né? Então, não se engane. Essa é a chave para entender e se tornar sensível para essas referências. E antes que me perguntem da onde e de quais artigos eu tiro referência para poder fazer esses vídeos, eu tiro todo conhecimento que eu tiro tá nos artigos dos nossos tataravós, nos nossos bisavós, do Joaquim que perdeu as botas lá não sei lá onde, não quis perder mais. Tá no camarada que comeu muito maçã e acabou caindo da árvore. Porque tá nessas todas as referências, né? Não tem uma precisão, né? Até porque a vida não é precisa. O utilitarismo e o contorno de utilizar a vida em função de outra vida não tá nessa ambição. Nem mesmo o organismo ele se retém a isso por conta das desvariações, né? Que ocorrem e podem ocorrer, né? Então não tem limitariedade para esse tipo de conhecimento aqui em consentir as coisas. E isso é periodicidade, cara. Isso é vida, né? Um elemento que já não é mais por decomposição. E você vai dizer que ele não é mais? Você enxerga que ele não é mais? Né? Então não tem muito essa precisão. E lembra que o desacordoamento sonoro que desimplica a complexidade e a responsabilidade de saber sobre algo se decompõe também. E precisa se decompor. Uma vez que é a ambição nossa levar toda essa energia na colinergia interna, né, para ressurgir da desinternalização o saber a partir da ordenação tecnológica que é inscrita, que é simbólica, que é imagética e que é às vezes muito mais do que parece ser, ou muito menos do que é, dependendo do operador e das conduções que ele utiliza para
o trajar do eu, a dissonoridade que sabe, né, do seu adversário ou das suas placas de saber, compositores e decompositores. Eis o ser e o não ser da questão. Bom, um abraço a todos e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!